Seja bem-vindo, pré-calouro, tudo bem? Aqui é o professor Éder do canal Desobnubilando e hoje nós vamos dar início a uma playlist muito massa, que é a playlist de termoquímica. Muitos alunos às vezes mandam mensagem para mim dizendo que tem uma enorme dificuldade, que acham uma das piores partes da fisicoquímica a dita termoquímica. Eu até entendo o aluno dizer isso, porque eu já estive no seu lugar, eu também já fui aluno, eu também já odiei a fisicoquímica e eu de fato, de coração te digo que eu também não gostava de termoquímica, até que eu imaginei um dia que isso poderia mudar. E de fato mudou, porque eu criei uma visão muito simples e direta para entender termoquímica. E hoje eu estou aqui para te mostrar de que a termoquímica não é esse bicho de 7 cabeças. Seja muito bem-vindo ao Desobnubilando, o contratado do saber. Vamos em frente, que atrás de vocês vem gente, beleza? Vamos lá, meu povo. Bem, noções básicas de termoquímica. O que é que a termoquímica ela estuda? Bem, para falar a verdade, a termoquímica na realidade é o estudo das transferências de calor que ocorrem nos sistemas físicos e nos sistemas químicos. Aqueles fenômenos que você estudou no primeiro ano, por exemplo, que o professor falar, fenômenos físicos e fenômenos químicos, aqueles fenômenos eles ocorrem sempre com transferência de calor entre um que eu vou chamar de sistema e aquilo que está extra ele, que eu também chamo de vizinhança. Veja só, estuda as transferências de energia, ou seja, estuda as transferências na forma de calor que ocorrem entre a minha reação, que daqui para frente, quando nós tratarmos de fenômenos químicos, eu vou tratar sempre de reação química. Quando eu falar de uma reação química, o meu sistema é a própria reação química. E o ambiente é do que um ambiente? É o meio, ou também chamado de vizinhança. Então fique bem claro, é o estudo das transferências de calor entre um sistema e a sua vizinhança. Não entendi muito bem não. Veja só, lembrete. Sistema é tudo aquilo que você vai se propor a estudar. Por exemplo, nós sabemos que a nossa cidade, eu aqui, por exemplo, falo de Teresina. Teresina é uma cidade imensa, mas eu vou escolher estudar hoje aqui o meu apartamento. Pronto, o meu apartamento, em relação à Teresina toda, o meu apartamento, ele está sendo objeto de estudo. Então, aquilo que eu vou estudar, nada mais é do que um sistema. Quando eu falar de uma reação química, o meu sistema vai ser o quê? A minha própria reação. Bota isso na sua cabeça. Visto que aquilo que eu estudo é sistema, tudo aquilo que não esteja no sistema, ou que não faça parte do sistema no sentido de pertencer ao sistema, é chamado de vizinhança ou meio, ou também chamado até de meio ambiente, veja só. Tudo aquilo que não faça parte do sistema, ou seja, lembra o que foi que a gente lacrou aqui? A gente lacrou o seguinte, se o fenômeno for químico, eu estou falando de uma reação química. Essa reação química é o meu sistema. Tudo que não seja reação é o que? Meio. Pronto. E o universo é o nome que eu dou a sistema mais vizinhança. Unidades de energia. Antes que nós passemos a estudar as unidades de energia, eu quero pedir uma pausa para a gente entender o seguinte. Você percebeu que sistema é aquilo que eu vou estudar. Vizinhança é tudo aquilo que circunda, é tudo aquilo que resta. Então, quando eu somo sistema mais vizinhança, eu tenho o quê? Universo. Tu está entendendo que o meu sistema, seja um processo químico ou um processo físico, que no caso aqui nós estamos falando dos processos químicos, tu estás entendendo que o sistema, a reação química, é um ponto ínfimo diante de todo o universo? Pois é. Pois então quero que você entenda isso. O sistema é um ponto ínfimo em relação a todo o universo. É uma coisa que, teoricamente, eu não tenho nem como entrar em contato com ele. Bem, a termoquímica, ela estuda as transferências de calor na forma, ela estuda as transferências de energia na forma de calor. Só que eu preciso, às vezes, mensurar. E eu quero trabalhar com algumas unidades. Por exemplo, a unidade de Joule, a unidade utilizada no Sistema Internacional de Medidas, eu represento pela letra J. No Brasil, é muito comum que você veja a especificação de calor na forma de calorias. O próprio alimento que nós ingerimos diariamente está especificado em calorias. E eu quero representar a seguinte conversão. Eu posso transformar tanto Joule quanto em caloria, quanto caloria em Joule. Basta que eu lembre que uma caloria equivale a 4,18 Joule. Lá nos cálculos de vestibular, você pode até arredondar para 4,2. Não vai fazer diferença para você, não. Essa caloria que a gente representa por cal, C minúsculo, cuidado. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma tal de caloria nutricional. Essa caloria nutricional nós a representamos por a letra C maiúscula, então fica 1 cal com C maiúsculo. Na realidade, esse 1C maiúsculo é só para fazer uma jogada de marketing, até mesmo de mídia, merchandising.
Às vezes você passa diante de um alimento e você vê especificado 30 cal com C maiúsculo. Não se alegre, não pense que aí tenha 30 calorias, não. Porque pelo que você está vendo aí no vídeo, uma caloria com C maiúsculo equivale a 1 quilocaloria normal. Então, na realidade, aquilo que para você era 30 calorias são 30.000 calorias, ou seja, são 1000 vezes a mais. Então, cuidado. A caloria nutricional é representada por C maiúsculo, cal, e ela equivale a 1000 vezes a caloria normal que nós representamos pela letra C minúscula. Tudo bem? Pronto, vamos em diante. Primeira lei da termodinâmica. O que significa, Ed? Eu vou decorar... Calma, você não vai decorar nada, eu quero que você entenda. Eu falei para você que a termoquímica ela é a parte da química que estuda as variações de energia entre sistema e ambiente. Então o sistema, ora, está liberando energia, exotérmico, ora ele está absorvendo energia, endotérmico. Então tu está percebendo que está tendo uma jogada, ou seja, alguém está perdendo e alguém está ganhando. Eu quero que você entenda que a primeira lei da termodinâmica, ela diz que a energia, ela se conserva. Eu posso até trazer para você uma frase muito linda, de que a energia no universo é constante. É do que tu queres dizer? Eu quero dizer aquilo que você já ouviu na química aqui, na natureza. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Aqui é a mesma coisa. Não se cria e não se destrói energia. Eu apenas converto uma forma de energia em outra. E melhor, a quantidade de energia cedida é igual à quantidade de energia recebida. Por exemplo, um sistema perdeu energia, exotérmico. Exo. Lembra de êxodo, liberar. Um sistema perdeu energia, liberou energia. Só que ele libera para o ambiente. A quantidade que ele perde é igual à quantidade que a vizinhança recebe. Entenda, você só vai estudar sistema e vizinhança, a reação química e tudo aquilo que não é reação química, tudo que está em volta dela. Primeira lei da termodinâmica, conservação da energia. Chegou o momento da nossa desobnubiladica. Beleza? É o seguinte, eu vou considerar que eu quero que você bote na sua mente para os outros, não para você. Coloque na sua mente e não mente de que todo fenômeno químico é uma reação química. A reação química eu vou estudar, então ela é o meu o quê? Sistema. Tudo que está em volta dela é o quê? Ambiente ou meio, ou até mesmo a vizinhança. Bota na sua cabeça que a reação química você nunca irá tocar. Meu sonho é tocar numa reação química. Que massa, né? Você não vai tocar, não. Bota na sua cabeça, para vestibular, a coisa mais linda que tem é você ir lembrar. Você nunca tocará na reação química. O que você pode tocar é sempre o meio. Entendi, não, Amélia? Veja só. Eu tenho uma reação. Eu vou representar aqui ela dentro dessa figura geométrica. Eu tenho a palavrinha reação. Veja, aí está a reação química acontecendo e ela está dentro da caixinha, a reação, e tudo que está fora é o que? Sistema ou vizinhança. Perdão, não é sistema, vizinhança ou meio ambiente. Veja só, eu vou considerar no sistema 1 que essa reação ela está liberando energia na forma de calor para o meio ambiente. Então o que é que eu vou dizer? No processo 1, o meu sistema, que é a minha reação química, ele está liberando calor para o ambiente. Então é um processo exotérmico. Lembre, a reação está liberando calor. Você não está achando errado. É isso mesmo, a reação está liberando calor. O que é que vai acontecer? Libera calor. Mas espera aí, ela libera calor para onde? Para o ambiente. Ora, se eu estou dizendo para você, eu vou te dar uma dica melhor ainda. Veja só. Vou pegar essa xícarazinha aqui, ó, do Colo-Colo. Eu vou imaginar essa xícara, eu vou colocar aqui dentro. Aqui não tem mais nada, café tinha, não tem mais. Eu vou colocar aqui, por exemplo, água e vou colocar uma substância X. Eu vou afirmar para você que essa substância X, em contato com a água que está aqui dentro, vai sofrer uma reação química. Pronto. Lembra? Você nunca tocará na reação química. Aí eu chego e entrego para você essa xícara. Você pega na xícara e você sente a xícara quente. Se você sente a xícara quente, você diz, eita, aqui aumentou a temperatura. Pronto. Você diria que isso é uma reação exotérmica, que libera energia, ou endotérmica, que absorve energia? Muitos diriam assim, endotérmica. Mas por quê? Porque está quente. O que você sente é a temperatura do meio. Não é, não.
Se eu pegar aqui fora, está quente. Se eu meter minha mão aqui dentro, está quente. Se eu meter minha mão dentro da água com a substância X, está quente. Mas quando tu meter o dedo, tu não está chegando na reação química? Não. Para vestibular, o mais importante é, você nunca entra em contato com a reação. Qualquer mudança de temperatura que você sinta é sempre do meio. Se você tocou em algo, sentiu quente, então você está medindo a temperatura, é do meio, não é da reação química. A reação você não consegue. Você mediu, ela já aconteceu. Você não está medindo ali o sistema, você está medindo o meio. Tocou, está quente, então é porque a reação liberou calor. Então por isso que você sentiu mais quente. Você tocou, sentiu frio, o que você sente, frio ou quente, nunca é da reação, é sempre de quem? Do meio. Tocou, está quente, então é porque a reação liberou calor para o ambiente, você sentiu quente. Se você pegou, por exemplo, sentiu frio, então é porque a reação roubou o calor de você, por isso você ficou frio. No nosso exemplo, eu tenho uma reação que está liberando calor, exotérmico, mas ela libera calor para onde, meu filho? Ela libera calor para o ambiente. Então, quando eu meço a temperatura, por exemplo, a variação de calor, melhor dizendo, eu vou perceber que no processo exotérmico houve um aumento de temperatura, mas do meio, não da reação. Repito, você não mede a temperatura ou variação de calor da reação, você mede a do meio. Tudo bem? Não entendi. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que essa reação agora está puxando o calor do ambiente. Eu tenho uma reação química que eu não consigo tocar, ela está puxando o calor do ambiente. Filho, se ela puxa calor do ambiente, o ambiente perde calor. Quem perde calor fica com frio ou fica com mais calor? Fica com frio. Então minha mão está acontecendo a reação química. Ela está puxando o calor do ambiente. Então a reação puxa calor. O meio fica o quê? Frio. Então quando eu for entrar em contato, eu só entro em contato com o meio. Então eu vou sentir o quê? Frio. Veja só. Processo 2 é um processo endo. A reação puxa calor do ambiente. Então absorve calor. Da onde? Do ambiente, do meio. Se ele absorve do ambiente, do meio, eu vou perceber que o meio, que é onde eu tenho contato, ele vai ter a temperatura diminuída, vai estar o quê? Frio. Para fechar com chave de ouro. Você não tem como tocar na reação química. Você só entra em contato com o meio. Se você entrou em contato, sentiu quente, você está sentindo quente, é no meio. Então a reação é exotérmica, porque o meio aumentou a temperatura. Você entrou em contato com algo, e a questão disse, percebeu-se uma diminuição na temperatura. Então ele está dizendo, é da reação ou do meio? É do meio, porque você não entra em contato com a reação. Então, houve uma redução de temperatura, uma redução de temperatura, então é porque alguém puxou. Quem? A reação. Mas eu vou sentir o quê? Frio. Porque você só entra em contato com o meio, nunca com a reação. Beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A gente está falando muito em questão de calor. É muito simples. Quando eu quero medir a temperatura de um corpo, por exemplo, eu pego um termômetro. E se eu quisesse medir o calor de uma reação química? Eu utilizaria, por exemplo, uma substância chamada de... um sistema chamado de calorímetro, ou seja, tipo uma máquina. O calorímetro mede a variação de calor, ou seja, como eu não tenho como entrar em contato direto com a reação química, eu vou medir a variação de calor no ambiente que o calorímetro se encontra. Eu posso fazer isso simplesmente pela expressão Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Aqui é somente para você entender que para medir o calor de uma reação química, eu meço através de um aparelho chamado de calorímetro. Tudo bem? Eu estou falando uma coisa interessante. Se eu pegasse um termômetro e eu colocasse dentro dessa tua xícara aí do Colo-Colo que tu nos mostrou, e eu percebesse que a temperatura, que o termômetro ia mostrar, tipo, estávamos aqui a 37, agora o termômetro estará a 80 graus. Então, o termômetro está medindo a temperatura. É do meio ou da reação? Do meio. Nunca se mede, nunca se consegue, melhor dizendo, medir a variação de calor da reação. Se o termômetro ficou mais quente, então ele está mostrando que houve o quê? Aumento de temperatura. Se houve aumento de temperatura, é porque a reação é exotérmica. Aumentou a temperatura do meio. Beleza? Vamos em frente. Estudo da entalpia. Entalpia, o que seria mesmo isso, Éder? Seria o conteúdo energético de um sistema, ou seja, a quantidade de calor de cada sistema. Eu tenho um conteúdo de energia, então eu tenho um conteúdo de entalpia.
Se eu me alimentar, eu vou ingerir alimentos. Esses alimentos vão me fornecer o quê? Energia. Então eles vão aumentar a minha entalpia. Se eu executar um exercício físico, se eu correr à tardinha, por exemplo, eu vou começar a queimar o quê? Caloria. Aí meu conteúdo de energia vai o quê? Diminuindo. E eu vou analisar a variação de energia. Então eu vou analisar a variação de entalpia. Então, para nós fecharmos aqui, entalpia é só a maneira que nós temos de chamar a quantidade de energia de cada sistema. Eu tenho uma entalpia, você tem uma entalpia, todos nós temos uma energia. E essa energia nós chamamos de entalpia, o conteúdo energético. E eu não meço a entalpia, eu meço a variação de entalpia. Veja só, variação de entalpia mede a quantidade de calor, a energia liberada. Opa, se libera é o que? Exotérmico. Ou absorvida é o que? Endotérmico, em um determinado processo. Repito, libera energia para onde? Para o meio. Então o meio vai ficar o que? Quente. Absorve calor, isso. De quem? Do meio. Então o meio vai ficar o quê? Frio. E você só entra em contato com quem? Com o meio, nunca com a reação. Peguei, tá quente? Exotérmico. Peguei, tá frio? Endotérmico. É de endotérmico, meu Deus do céu. Você pegou e sentiu frio, porque você pega no meio. Então é porque a reação sugou a energia dele, ficou mais frio. Como eu estou estudando variação, é o famoso delta alguma coisa. Se eu quero estudar variação de temperatura, temperatura final, menos a temperatura inicial. E eu vou estudar agora ΔH, variação de energia, ou seja, a variação do conteúdo energético, a variação da entalpia. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Porque nós estamos falando um termo final menos um termo inicial. E como nós estamos aqui falando em reação química, o termo final são os produtos e o termo inicial é quem? O reagente. É demais como é a diferença, esse HF ele pode ser maior ou menor que o inicial. Exatamente, e não mente. Por isso que, sendo maior ou menor, a gente vai estudar os tipos de processos, que podem ser endotérmicos ou exotérmicos. Veja só. O que seria um processo endotérmico? Seria aquele processo que absorve calor. Opa, o processo ocorre aonde? Na reação. Você tem contato com a reação? Tenho não. Você pega onde? No meio. Então a reação é endotérmica. Ela puxa calor de quem? Do meio. Se ela puxa calor do meio, você vai entrar em contato com ele. Ele vai estar quente ou frio? Frio. Consideremos X mais Y produzindo Z. Quando o processo é endotérmico, eu tenho que analisar o seguinte. Se ele é endo, é porque absorveu. Eu quero chamar a atenção aqui o seguinte. Eu tenho uma equação química que representa uma reação química. Eu tenho, hipoteticamente, X mais Y produzindo Z, beleza? Se eu digo que houve absorção de calor ou se houve liberação de calor, tudo isso acontece em um único lugar, onde é? Nos reagentes. Bota na tua cabeça. Os reagentes vão reagir para produzir os produtos, produzirem os produtos. Então, tudo que for acontecer, acontece nos reagentes. Houve absorção de energia, então essa energia é absorvida nos reagentes. Houve liberação de energia, essa energia foi perdida nos reagentes. Quando eu coloquei aqui, ΔH maior do que zero, aí eu venho para cá. ΔH não é um termo final menos o inicial. Quando é que esse valorzinho, quando é que essa diferença vai dar positiva? Quando esse delta final for maior que o delta inicial. Ou seja, eu tinha um conteúdo de energia A. Eu reagi e agora eu tenho um conteúdo 5A. Ou seja, eu aumentei 5 vezes, digamos assim. Então, o meu conteúdo energético final é maior que o meu conteúdo energético inicial. Então, o que é que eu vou fazer? ΔH, pego o final, que é um termo maior, subtraio do menor. Então, vai dar o quê? Um termo positivo. Bem, eu posso especificar isso em termos de um gráfico, que é muito cobrado no Enem, por exemplo. Então, graficamente, nós teríamos no eixo das ordenadas a entalpia, que eu represento por H, e no eixo das abscissas eu tenho a reação. Veja só, eu vou partir aqui do início, X mais Y, que são os reagentes. Esses reagentes vão absorver energia, até porque o processo é endotérmico. Então, ao término da reação, o conteúdo de energia vai estar o que maior? Então, vai estar lá em cima, ou seja, Z. Então, eu vou perceber que eu saí de X mais Y do primeiro degrau e fui para o segundo degrau. Então, toda vez que você enxergar um gráfico em que for uma escadinha subindo, é um gráfico
de processo endotérmico. Eu já adiantei aqui, mas vou trazer. Meu filho, deixa eu ver se você entendeu. Veja lá. Vamos fazer com uma rápida recapitulação. Eu tenho um gráfico. Esse gráfico é uma escada. Se for uma escadazinha subindo, endotérmico. Óbvio que se for descendo é o quê? Exotérmico. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Nós estamos aqui estudando variações de energia nos processos químicos, ou seja, nas reações químicas. Eu tenho bem aqui uma reação química. Eu nunca vou conseguir tocar nessa reação química. Essa reação química, ela vai ocorrer com absorção de calor. Então ela vai absorver de quem está fora, do meio. Absorveu energia, puxou, endotérmico. Então aqui fora vai ficar o quê? Mais frio, porque perde calor. Ó, a reação é endotérmica, puxa calor do meio. Então o meio é onde eu consigo entrar em contato. Ele vai estar o quê? Temperatura baixa. A reação química, ela é exotérmica. Ela é exotérmica, então ela libera calor para o meio. O meio é onde eu consigo tocar. Então o meio vai ficar o quê? Mais quente. Beleza. Deixa eu ver se você entendeu. Se a questão trouxer a informação de que houve aumento de temperatura, ou seja, hipoteticamente houve uma reação química e percebeu-se que ao final dessa reação química houve um aumento de temperatura. Aí, ó. Se a questão trouxer a informação de que houve aumento de temperatura, podemos afirmar que se trata de uma reação endotérmica. Você diz, meu Deus, é meio ano. Jesus, obrigado. Ora, se aumentou a temperatura, então é porque ficou o quê? Ou ficou mais quente, então é porque é endotérmica, absorveu o calor. Muito bem. A resposta é não. Wait, what? É uma brincadeirinha massa, mas entenda, é assim que vem no vestibular. Ele vai dizer para você que a reação química aconteceu e de que houve um aumento de temperatura. E você logo diz, meu Deus do céu, se houve um aumento de temperatura, então é porque absorveu calor. Filho, o que ele mediu aí na questão, ele diz, ó, houve um aumento de temperatura. O que foi que ele mediu? Foi da reação ou foi do meio? Exatamente, foi do meio. Não se mete na reação química, porque não tem como entrar em contato com ela. Então nós medimos sempre só o meio. Se houve um aumento de temperatura do meio, é porque alguém jogou para ela. Quem foi que jogou? A reação. Eu pergunto, a reação foi o quê, meu filho? Exotérmica. Jogou calor para o meio. Então, a resposta é não, porque não é endotérmica. Se fosse endotérmica, a reação puxaria calor e o meio ficaria o quê? Frio, porque você só mede a temperatura do meio, beleza? Show de bola. Vamos lá. Bem, se você entendeu o slide anterior de endotérmica, exotérmica é até uma revisão, só que é o contrário. O que é um processo exotérmico, Éder? É aquele que libera calor. Olha o processo, minha mão aqui, reação química. A reação química libera calor. Libera calor. Para onde? Para o meio. Eu só entro em contato com o meio. Então, quando eu entrar em contato com o meio, eu vou sentir quente ou frio? Quente. Então, o processo é o quê? Exotérmico. De novo, X mais Y produzindo Z. Só que agora eu tinha o seguinte, eu tinha um conteúdo de energia X mais Y e aconteceu uma reação química que ele perdeu calor. Então o conteúdo energético vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Então aqui agora, se eu pegar a parte final e subtrair da parte inicial, né, porque é uma variação, é um delta, eu vou pegar a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Como é uma liberação de calor, quer dizer que o produto tem menos energia, calor, do que os reagentes. Então vai ficar um valor pequeno, final, subtrai de um valor grande, maior. Então vai dar um valor o quê? Negativo. Então toda reação que aparecer ΔH menor que zero, um valor negativo, é o quê? Exotérmico. Lembre, tudo que acontece nos reagentes. Se houve absorção de calor, foi nos reagentes. Se houve liberação de calor, foi nos reagentes. Agora eu quero te mostrar no gráfico. Como é que eu faço? Eu pego X mais Y, que são os reagentes. Depois que eles reagem entre si, ao invés de absorver energia, eles fizeram foi perder. Então o conteúdo energético vai estar aqui menor. Porque isso aqui é entalpia. Então a entalpia inicial é maior que a entalpia final, ó, Z. Então o que é que acontece? É uma escada descendo, ou seja, os 2 degraus. É uma escada descendo. Viu uma escada descendo? Exotérmico. Bem, agora vem o ponto alto dessa aula. Se você estiver gostando dessa aula, deixa o seu like aqui, viu? Ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, viu? É muito importante que você deixe esse feedback para mim, para que eu perceba que você está gostando desse vídeo, para que eu possa produzir mais vídeos dessa nossa playlist, beleza? Formas de representação da variação de calor nas reações. Ou seja, é como eu vou te mostrar
em uma reação química. Veja só. Digamos que eu tenha X mais Y. Aí a setinha, que é uma reação química, Z. Tudo que vem antes da seta, reagente. Tudo que vem depois da seta, produto. Aí aparece a questão, tem assim, ó. X mais Y produzindo Z, ΔH igual a 50. 50 kJ é um valor positivo. Se o ΔH for positivo, é o quê? Endotérmico. Se o ΔH for negativo, é exotérmico. Lembra que aqui, negativo dá ideia de perda, positivo dá ideia de ganho. Então, se o ΔH, se a variação, ou seja, se a variação total foi positiva, então foi benéfica. Eu ganhei 50, beleza. Mas agora eu quero te mostrar o seguinte, os autores de questão, de questão de vestibular, eles costumam trazer o calor da reação, que é esse ΔH, eles podem trazer na forma de ΔH, que teoricamente todo mundo tem facilidade de entender, mas eles podem também mostrar para a pessoa esses 50 dentro da reação química. Eles podem trazer no lado dos reagentes, antes da seta, ou no lado dos produtos. Mas aqui a dica é simples. Se houve ganho de energia, o ganho foi no reagente ou foi no produto? Foi no reagente. Então eu vou colocar ó, X mais Y mais 50 kJ. Quando eu quero representar o calor, a energia, eu represento ou na forma de ΔH ou na forma de reagente. Porque é para mostrar, meu filho, ó, eu tinha X, eu tinha Y, ainda ganhei 50, aí que eu produzi Z. Mas pode ser que o autor de questão, ele tente te ludibriar. Ele pega esses 50 kJ e ao invés de trazer na forma de reagente, ele vai colocar na forma de produto. Só que quando colocar na forma de produtos, ele sempre vai aparecer com um sinal trocado. A gente vai imaginar que se antes da seta era positivo, passando por segundo membro aqui, como se fosse um sinalzinho de igual, vai passar com um sinal o quê? Trocado. Pronto. Se você enxergar uma reação química em que aparece Z menos 50 kJ, é você, é exotérmico, que é negativo. Não. O calor não aparece na forma de produto, ele aparece ou na forma de reagente ou na forma de ΔH. Aqui não veio na forma de ΔH e também nem veio na forma de reagente. Como é que eu faço, Ed? Meu filho, pega esse valor e joga ele para o reagente. Quando você transferir menos 50 para antes da seta, vai o quê? Mais 50. Pronto, processo endotérmico. Só para fechar, X mais Y. Agora, outro caso, eu tenho que X reagiu com Y, produziu Z, o ΔH foi menos 30. Então, eu interpreto que houve uma perda, negativo, exotérmico, de 30 kJ. Mas essa perda acontece aonde? Nos produtos ou nos reagentes? Muito bem, nos reagentes. Então, quando eu for imaginar como é que eu colocaria, como é que a questão poderia trazer esses 30 kJ? Assim, ó, X mais Y menos 30. Ou seja, X reagiu com Y, perderam 30, aí que produziram Z. Mas o cara vai te ludibriar e vai trazer assim, ó, X mais Y produzindo Z mais 30 kJ. Que é para você pensar, um processo aqui, ó, endotérmico. Não. De novo, ou vai vir na forma de ΔH, ou pelo menos era para vir na forma de ΔH ou na forma de reagente. Mas o cara mostrou foi aqui, ó, Z mais 30. Então pegue esses 30 e passe ele para antes da seta. Eu vou trocar de membro. Matematicamente, quando eu troco de membro, eu troco o sinal. Se aqui é positivo, jogando para cá seria o quê? Negativo. Show de bola. Aplica que descomplica. Vamos fazer agora algumas questões para aplicar o que a gente teoricamente aprendeu, né? Questão da UES. Normalmente, uma reação química libera ou absorve calor. Se ela libera o quê? Exotérmica. Se ela absorve o quê? Endotérmica. Esse processo é representado no seguinte diagrama, considerando uma reação específica. Veja só. Eu tenho aqui uma reação, ó, H2 mais O2 produzindo água líquida. Você está vendo que a seta ela sempre aponta dos reagentes para os produtos. Então você está vendo aqui, ó, que os reagentes estão aqui em cima e os produtos estão embaixo. Então, reagente, produto. Isso seria uma escada subindo ou descendo? Descendo, porque os reagentes estão em cima e o produto está embaixo. Então, se eu estou descendo, é uma reação que exotérmica. E ainda trouxe a informação aqui, papai, ó. 68,3 de calor liberado. Ó, bem aqui, ó, se foi liberado é o que? Exotérmico. Então, ó, com relação a esse processo, assinale a equação química correta. Letra A. Vamos ver se está certo. H2 mais O2, seta, produzindo água. Opa, ó, menos 68. Veja, ó, o calor veio no produto. Não era para vir no produto, era para vir ou no reagente ou na forma de ΔH. Então, como é que eu faço? Qual é a dica?
pega esse valorzinho aqui e joga para antes da seta. Se aqui está negativo, quando eu jogar para cá fica o quê? Positivo. Ah, mas se nos reagentes foi positivo, então porque o processo é o quê? Endotérmico. Então não pode ser a letra A, porque a letra A diz que é um processo endotérmico. E eu já vi aqui que é um processo aqui, ó, exotérmico. Letra B. Olha aí, Éder. Calor liberado. H2O, líquido, menos 68, tá certo, tá errado. Porque H2O não é para vir antes da seta, porque ele é o que aqui na reação? Produto, e aqui ele está vindo o que? Como reagente, tá fora. Letra C. H2O líquido, seta, já está errado, porque aqui no gráfico a água é produto, ó, no fim da seta, ele não é para vir antes. É da letra D, vamos ver. H2 mais O2, setinha, produz água mais 68. Olha aí, Éder, produziu mais 68. Ei, essa energia ou vai vir na forma de ΔH ou nos reagentes. Quando eu pegar isso aqui, ó, positivo, e jogar para os reagentes, vai vir o quê? Negativo. Então, se veio negativo nos reagentes, é porque houve perda. Se houve perda, é o quê? Exotérmico. Então, nosso gabarito é letra D. Letra D de Dadone Activia. Show! Vamos lá? Mais uma. Essa daqui é massa. Verifica-se em laboratório que a preparação de uma solução aquosa de ácido por adição deste à água, ou seja, colocou ácido na água, causando um aumento na temperatura da solução, quando comparada com a temperatura original do solvente. Trata-se, portanto, de um processo, resumidamente, ele tinha água, colocou ácido. Ele tinha uma temperatura A, começou a colocar ácido. À medida que o ácido entrou em contato com a água, ele percebeu, ele estava segurando, por exemplo, o frasco, ele começou a perceber que o frasco ficou cada vez mais quente, temperatura maior. Então eu posso afirmar o seguinte, ele está percebendo, ele ou a análise está mostrando que houve um aumento de temperatura. Aí você vai dizer, meu Deus, é meu ano, Jesus Cristo, papai já comprou o boi para matar para o churrasco. Se aumentou a temperatura, o processo é o quê? É exotérmico. Ei, pera lá. O que foi dito? Nós só conseguimos medir a variação de temperatura onde? No meio. Se a pessoa estava segurando o copo, por exemplo, e ela sentiu que houve um aumento de temperatura, não é porque houve absorção de calor. Pelo contrário, a reação é do ácido na água, que eu não consigo tocar. Então, quando o ácido entrou em contato com a água, liberou calor para o meio, por isso que o frasco ficou quente. Lembra, você não entra em contato com o meio. Se você ouviu falar, houve a vizinhança, o meio ambiente ficou mais quente. Então é porque o processo é exotérmico. A reação liberou para o meio. Se houve uma diminuição de temperatura, então se houve diminuição de temperatura, o processo é endotérmico. Porque se houve absorção do meio, se houve absorção de energia, a reação puxa a energia do meio, logo o meio fica o quê? Frio. Olha só, letra A. É um processo endotérmico? Espera aí. A maioria das pessoas marcaria letra A, não você, pré-calor. Letra B, sim, com certeza. Letra B de biscoito Richester, vulgo água e sal. Lembra? Ó? Ele adicionou ácido na água. Houve um aumento de temperatura. Então só houve um aumento de temperatura porque a reação ácido e água liberou energia. Para onde? Para o meio. Você só entra em contato com o meio. Ficou mais quente? Exotérmico. Ficou mais frio? Endotérmico. B de biscoito Richester. Meu pré-calouro, eu agradeço de coração se você conseguiu ficar até o final dessa aula. Eu peço que, se você tiver gostado dessa aula, se essa aula tiver sido útil para você, compartilha, deixa aqui seu like, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, me dê esse feedback para que eu possa elaborar mais vídeos para você, beleza? Lembre-se sempre, vamos em frente, que atrás vem muito concorrente. Até a próxima, muito obrigado.